o quanto que a vida te dói. Eu não sei o quanto que lhe custa viver. Eu não sei o quanto lhe custa ser você. Eu não sei qual é a dor que você vai levar para o travesseiro hoje. Qual é o desaforo que você está precisando digerir aí. Qual é a traição que você viveu. Qual a morte do filho que você ainda sente. O que você perdeu. Eu não sei. Eu não sei o quanto que a vida já te machucou. Quanto você já caiu. Quanto você já se esfolou. O quanto que você já foi prejudicado. O quanto que você já foi crucificado. O quanto você viu o seu sonho desmoronar. Quantos você já viu morrer. Quantos você viu partir. Eu não sei o que é que você guarda. Mas uma coisa é certa. Somos muito parecidos. Também eu coleciono uma série de fracassos. E todas as pessoas que eu encontrei pela minha vida, sobretudo as mais interessantes, colecionam fracassos. Só que não prestam atenção neles. Tem sempre um olhar voltado para o alto, que é a sabedoria que São Paulo nos pede. Volte o olhar para o alto. Oscar Wilde, um escritor inglês, muito pessimista com a vida. Muito pessimista. Mas também escreveu uma literatura extremamente aguçada, bem feita. Claro, com uma visão bastante pessimista do humano. Ele disse, estamos todos na lama. Não me lembro muito bem a frase. Estamos todos na lama. É a condição pessimista que ele tem da humanidade. A concepção pessimista da miséria humana. Mas ele completa, dando um espaço para a esperança. Estamos todos na lama, mas alguns resolveram olhar para as estrelas. Eu quero pertencer a esse grupo. Porque eu tenho a lama da miséria humana. Mas eu não quero deixar de olhar para as estrelas. Sabe? Esse olhar que mira o alto. Porque se a gente for prestar atenção, minha gente, naquilo que não está dando certo, se nós formos colocar atenção demais naquilo que está danificado, a gente corre o risco de nunca mais se recuperar. Ninguém prometeu que seria diferente. Quem disse que seria um mar de rosas? Quem disse que seria fácil? Chegar à glória da ressurreição requer passar pelo Calvário. Foi com Jesus e vai ser com todos nós. Não estamos aqui propondo um masoquismo, vamos correr atrás do sofrimento, não precisa não, ele vem. Ser gente já é condição sine qua non para que o sofrimento aconteça. Então não vai precisar correr atrás dele não. Agora, na hora que ele chegar, receba-o do jeito certo. Não permita que o seu sofrimento se transforme em amargura. A amargura nos mata aos poucos, provoca até câncer em nós. Agora, faça do seu sofrimento um degrau para que você possa chegar nesse sepulcro vazio, que é o lugar de todos nós. É tão bonito o significado do sepulcro, né? É lugar dos mortos, mas já está vazio. A conexão humana continua. A conexão com a miséria continua, mas já está vazio. Significa que quando eu olho para aquele sepulcro, eu descubro que as minhas misérias foram ali sepultadas e estão ressuscitadas agora, transformadas, glorificadas naquele que morreu por mim. E que a minha pertença a Jesus me faz com que as minhas misérias morram nele, para que eu tenha condições de viver ressuscitado. Porque essa é a nossa proposta, minha gente. É você continuar miserável, porque a condição humana, ela é assim. Não tem como. A miséria faz parte de nós. Mas eu estou debaixo da luz da ressurreição. E porque estou iluminado pela ressurreição, eu compreendo melhor as minhas misérias e tomo conta das minhas misérias para que elas não tomem conta de mim. Eu administro o problema, não permito que o problema me administre. Tem uma amiga
Taubaté, até muito tempo não a vejo. A Viviane. A Viviane tem câncer. 12, 14 anos a Viviane luta contra o câncer. Muito debilitada em alguns momentos, de repente ela melhora. E na última viagem que nós fizemos para a Terra Santa, que a Viviane foi, algumas pessoas ficavam surpresas quando ficavam sabendo que ela tinha câncer. E aí eu encontrei a resposta porque ela tinha tanta disposição. Lá à base de morfina, né? E andando e peregrinando. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca conseguiu ter a Viviane. Recurso de linguagem, padre. Isso é uma fala que não se adapta à realidade. Para mim é. Porque também encontro pessoas que têm problema, mas o problema não tem aquela pessoa. Então, porque o problema não a tem, porque ela não se deixou possuir pelo problema, ela tem mais condições de lidar com o problema. Diferente daquela pessoa que não tem problema, mas é o problema que a tem. O problema foi tomando tanto conta daquela pessoa, foi dominando tanto, que ela perdeu a pertença. É aquela pessoa que já está desanimada demais, que só fala dos problemas que tem, que já perdeu a esperança. Sabe, minha gente? A nossa luta, ela é diária. Mas ontem o que eu refleti era justamente isso. Quando eu fiz questão de celebrar a missa às 11h15, na hora que eu nasci. 11h15 da manhã. Já nasci perto do almoço. Pronto para o almoço, por isso que eu sou um bom prato, isso mesmo. Nasci na hora do almoço, nasci com fome. E o evangelho de ontem me chamou muita atenção. Porque, não sei se você participou da liturgia de ontem, é aquele evangelho em que Judas come o pão, molha no vinho, come, e logo em seguida ele traz Jesus. E eu fiz uma reflexão muito simples, ela nem é exegética, porque nunca ouvi um exegeta falar sobre isso. Durante o banquete, enquanto todos estavam com fome, Judas ainda era fiel. Na hora que matou a fome, que ele estava saciado, ele se encorajou para a traição. Mas sabe o que eu pedi a Deus ontem? Que eu fosse alguém que tivesse sempre fome. Que eu nunca me sentisse saciado. Porque se eu me sentir saciado, eu corro o risco de trair o que há de mais sagrado. Quero continuar com fome. Nem a faca, nem queijo. Eu quero é fome. Eu quero é continuar com a minha alma desejosa. Eu quero continuar sedento de vida. Não quero me sentir satisfeito. Porque eu tenho, claro, satisfação temporária, na medida certa. Eu não quero estar naquela sensação de que já alcancei tudo o que de mim eu poderia alcançar. Não. Eu quero sempre alimentar essa fome. A saciedade, ela corre o risco de nos colocar indispostos, né? Um para o outro. É igual um almoço. Quando você reúne, antes do almoço, todo mundo conversa e todo mundo fala. À medida que as pessoas vão comendo, vão se alimentando, elas vão ficando pesadas, né? Depois você fica incapaz de dar um recado se você precisar, porque o alimento pesou. Então a fome tem um significado interessante. Ela nos dá uma disposição para ir atrás do alimento. É isso que eu quero. Fazer da minha vida uma experiência constante de fome. Desejar ardentemente viver. E nunca sentir que a satisfação encontrada é o ponto final das minhas procuras e das minhas buscas. Alimentar a fome pode parecer contraditório. Alimentar o nosso desejo pela vida. E quando a gente está com esse desejo de viver, ser capaz de passar pelos calvários diários para que a nossa ressurreição aconteça. Bem, Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade para assumir uma postura equilibrada. Meus afetos estão cada vez mais desordenados e isso tem afetado as minhas relações de trabalho e também de família.
Isso é uma característica dos nossos dias, padre, pois vejo muita gente vivendo da mesma forma. Uma amiga sugeriu que eu seria bipolar, mas eu não acredito nisso. Não me sinto bipolar. O que sinto é realmente uma falta de equilíbrio nos meus afetos. Marta, realmente o equilíbrio é sempre o caminho mais difícil, né? Até filosoficamente falando, eu me lembro quando eu fiz faculdade de filosofia, e tinha um professor muito sábio, que ele dizia que toda vez que nós estamos diante de posturas extremadas, é sempre bom a gente ter a oportunidade de ver o oposto daquele extremo, para a gente poder se posicionar no meio e tentar sentir como é viver entre os extremos, tentando encontrar esse equilíbrio. Aí ele dizia que quando a gente se dispõe a fazer isso, uma sabedoria toma conta de nós. Primeiro porque você tem a necessidade de descobrir como é que funcionam os dois lados, né? O que pensam os extremos. E ao mesmo tempo você fazer a síntese para viver aquilo. Afetivamente a luta é a mesma, né? Não é só do ponto de vista intelectual que nós precisamos buscar o equilíbrio. Por exemplo, amar um filho. Amar um filho é um exercício de equilíbrio. Porque você não pode permitir o tempo todo, mas você também não pode negar o tempo todo. A manifestação equilibrada do amor é que vai fazer com que o filho possa saber que você é uma autoridade que ama e que, porque ama, estabelece limites. Muitos pais erram no momento em que permite demais porque tem medo, né, de negar e o filho encontrar na negação uma forma de interpretar um desamor. Não. Agora, o equilíbrio nas relações humanas, ele vai passar o tempo todo, ele vai ser uma necessidade o tempo todo, porque nós nem sempre sabemos quando é que nós estamos neste equilíbrio. Muitas vezes pode as pessoas estarem amando demais, cuidando demais, mais do que deveria, achando que aquele é o ponto do equilíbrio. O que faz a gente viver esse desequilíbrio? São muitos os motivos nos dias de hoje. E um fator que tem sido muito determinante é o estresse, nascido da própria exigência. Nós somos muito exigidos. E essa exigência, às vezes, ela é inconsciente. Nós a estabelecemos para nós mesmos e nós a recebemos dos outros. Muitas vezes a gente fica pressionado para ter que dar conta da vida. Eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom aluno. E a gente acaba jogando uma energia para a gente alimentar esse motor. É como se nós fôssemos um barco movido a carvão, né? Aquele fogo lá dentro que você tem que jogar lenha para alimentar, para dar energia àquele navio, igual era o Titanic, né? Para ele andar naquela velocidade toda, que foi fatídica naquele caso. Os trabalhadores fizeram muito esforço para aquele navio chegar naquela velocidade. Nós fazemos às vezes a mesma coisa, nós gastamos muita energia e de repente o próprio organismo não aguenta. Então nós temos muitas vezes, como causa desse desequilíbrio, o estresse. Eu me lembro que uma vez nós falávamos aqui no quanto que a irritabilidade hoje é um fator muito sério, né? Existe até esqueci o nome técnico disso, a explosão, né? Que muitas vezes a pessoa no trânsito fechou o sinal e não passou, ou foi lento, a pessoa se irrita tanto que ela é capaz de, se ela tiver uma arma, matar. Esses desequilíbrios, como você disse, nascem de estilos de vida. A gente precisa ter um cuidado para que a gente não entre dentro de um ritmo de vida que seja desonesto com a gente. Então, na hora que eu posso ficar sozinho, a minha solidão é sagrada. Ah, você está sendo egoísta. Não. Eu estou dando o alimento que a minha alma precisa, para que depois, na hora em que eu sair, que eu ir a campo, que eu ir para o meu trabalho, eu tenha a possibilidade de estar reenergizado para eu viver esse equilíbrio na relação com as pessoas. Porque eu também tenho vontade de meter a mão na cara de muita gente. Eu também tenho, você não tem não, Renato? De vez em quando você não tem vontade de furar o pneu do carro do outro, de dar um tiro na pessoa, pegar um pedaço de pau e sair batendo em todo mundo, não é? Todo mundo sente isso, não é nenhuma vergonha a gente admitir isso.
Porque às vezes a gente tem vergonha de admitir. Nossa, padre, é verdade. Se eu pudesse, eu dava uns tapas em muita gente de vez em quando. Mas eu estou assumindo aqui a minha crueza como pessoa. Mas eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de tratar mal quem de mim se aproxima. E se trato, é porque estou no meu desequilíbrio já. É porque eu dei além do que eu deveria. É porque eu não fiz o reequilíbrio. Eu não dei ao meu coração, ao meu corpo, o descanso necessário. Igual você sai, né? Às vezes 6 horas da manhã do seu quarto, no hotel, você encontra o padre, posso tirar uma foto com você? Às 6 horas da manhã. Um horário ótimo para tirar foto. Aí você não dormiu direito. A primeira reação, minha filha, deixa isso para outro horário, né? Não estamos nem em condições, né? Com essa cara de... Não. É a hora... Se eu sair do quarto, é porque eu preciso estar disposto para as pessoas que vão manifestar o carinho que tem por mim. Eu não posso tratar. E eu não estou falando só de mim, não. Estou falando de você também. Eu acho que é o que está faltando para a gente. Às vezes eu vejo pessoas vivendo um processo exaustivo de trabalho sem dar o equilíbrio do descanso. Quando nós não fazemos este equilíbrio, a gente acaba provocando, porque aí é um desequilíbrio físico. O corpo está cansado, não dormiu o tanto que deveria ter dormido, e você depois não consegue ser, do ponto de vista afetivo, equilibrado. Feliz demais, triste demais, próximo demais, distante demais. Tudo isso aqui pode ser pode ser resultado de um corpo que está cansado. Minha gente, você já me escutou falar muitas vezes aqui, da necessidade de nós termos uma atividade física. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Precisamos arrumar uma forma, ainda que sejam uns 10, 15, 20 minutos, de ter um momento pessoal. A reflexão ajuda muito a gente. A oração, engraçado, né? O que os indianos, os orientais, o yoga, o que é o yoga para os orientais? É o momento da voltar o equilíbrio da energia. A oração na vida cristã é a mesma coisa. Você não pode fazer da sua oração um momento de cansaço, né? Para aumentar o cansaço. Embora às vezes a gente vai na missa, a gente sai cansado. Mas não deveria ser assim. O meu momento de oração, ele tem que ser para me dar este equilíbrio. Por isso que eu gosto de, quanto mais silencioso o ambiente, se você puder na sua casa, antes de você dormir, fazer a sua reflexão num espaço que seja silencioso. Muito embora a vida esteja cada vez mais ruidosa, né? Eu fico impressionado de ver, as cidades não dormem, gente. Tenha a oportunidade, Marta, de chegar na sua casa. Primeiro, faça uma análise do seu estilo de vida. Será que você está se dando esse espaço de solidão tão necessário? Será que você está buscando este equilíbrio entre trabalho e lazer? Não precisa ser luxuoso não, viu, minha gente? Eu tenho chegado cada vez mais à conclusão que o maior luxo que nós podemos experimentar nessa vida é, às vezes, o direito de você ficar sozinho. Tem nada mais luxuoso do que isso, né? De você poder se recolher num lugar sem que os outros fiquem gritando, te pedindo, te implorando. Você ser respeitado, isso é luxuoso demais. O outro respeitar o seu espaço. Você ter o direito de viver o seu cultivo pessoal. Isso é muito luxuoso. Porque às vezes você encontra pessoas que têm muito dinheiro, têm muita posse, têm lugares maravilhosos por onde ela possa ir e viver e descansar, mas ela já não tem mais nem esse direito. Então, luxo mesmo, no fundo, o que conta é a possibilidade que nós temos de viver esse sossego. Eu, por exemplo, no meu estilo de vida que eu tenho analisado, sempre gosto de falar a partir de mim, eu tinha uma mania de ligar a televisão toda hora que entrava em casa. Tenho mudado esse hábito. E tenho feito de tudo para que lá em casa, na hora da nossa refeição, ou no momento em que a gente está conversando, a televisão não esteja provocando ruídos que venham nos cansar também. Eu tenho a graça de viver numa região, num lugar onde eu tenho poucos ruídos urbanos. Mas eu enfrento eles o tempo todo, porque a minha vida é andar por esse país, né? Como diz a música que eu canto.
Então, na hora em que eu preciso, que eu sinto que o organismo está necessitado do equilíbrio, eu não penso duas vezes. Eu vou buscar o meu refúgio, onde eu sei que as pessoas vão me tratar como gente, que as pessoas vão me tratar com espontaneidade, com naturalidade. Talvez seja isso, Marta. Talvez a gente esteja cheio de obrigações. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir. Isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar duas vezes na água de um mesmo rio. Porque quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. É uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer, O que eu causo nas pessoas quando eu chego num ambiente? Sim, porque eu também me identifico como aquele que traz confusão, como aquele que retira a paz, como aquele que arruma encrenca. Sim, eu não estou livre disso. Mas eu não quero ser isso. Às vezes você percebe algumas pessoas tão acostumadas a serem assim, não se problematizam mais. O ambiente está bom quando ela chega, fica pesado, crítica demais, aporrinhadora, enjoada, aborrecida. Não precisa ser assim. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. Às vezes nós nos tornamos pessoas pesadas para os outros porque nós não temos sensibilidade de perceber que estamos assim, que estamos acostumados a ser assim. De tudo reclamamos, para todos reclamamos. Perdemos já não temos mais a percepção do quanto que nós reclamamos. E é claro que nós, sendo assim, nós nos tornamos um peso para o outro. Porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Ou então nós nos tornamos fofoqueiros e já achamos natural fazer fofoca o tempo todo, comentar da vida alheia o tempo todo. Chegamos num ambiente, não provocamos outra coisa senão a fofoca. Não provocamos bons frutos. O que é lamentável. Nós desperdiçamos a oportunidade de transformar o ambiente com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de que pensar,
de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Eu sei que você vive os mesmos desafios que eu, porque nós somos iguais. Podemos até estar em estágios diferentes, mas em algum momento da vida nós já fomos iguais. Tivemos os mesmos medos, nos alegramos pelas mesmas causas e enfrentamos os mesmíssimos desafios. E um deles é este: nós conseguirmos extrair de nós, conseguir arrancar lá do fundo dessa humanidade tão machucada a coragem para que o Evangelho se torne uma realidade muito viva em nós. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem que ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. É essa oportunidade diária que nós temos de oferecer ao outro o que Cristo já fez no nosso coração. As barreiras que Ele já derrubou dentro de nós, ou tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar de nós, por força do empenho diário, de poder escolher entre aquilo que nos foi dado geneticamente e aquilo que nos foi condicionado socialmente. Esse espaço de escolha como uma oportunidade maravilhosa de você trabalhar o seu temperamento, de você vencer os obstáculos que você tem na sua história pessoal, que lhe foram dados por outras pessoas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita.
Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Porque isso é interessante, minha gente. Quando uma pessoa tem esse Deus vivo, natural em si, ela agrega naturalmente para perto dela muitas outras pessoas que querem viver a mesma experiência. Aí você entende o porquê que o Evangelho é contagioso. Que uma pessoa verdadeiramente convertida ao Evangelho, ela se torna um atrativo, não no sentido de superficial de ser uma atração, não, mas de provocar a atração, de ser um ponto de convergência. Sim, nós experimentamos muito isso dentro da nossa casa. Quando você identifica que existem algumas pessoas, geralmente é o pai, a mãe, ou uma tia, uma avó, alguém que tem essa força, esse carisma de agregar. Como Deus se utiliza dessas pessoas para harmonizar situações difíceis, criar paz num contexto de dificuldades, de ser aquela pessoa ponderada que nos ajuda a entender o meio termo. Essas pessoas são fundamentais na vida humana. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? Padre Fábio, boa noite. De uns dias para cá eu tenho tido uma visão em relação a toda essa maldade existente que há no mundo. Até um tempo atrás eu costumava pensar que tudo isso era fruto do pecado de Adão e Eva. E ultimamente eu venho entendendo que o pecado não veio por meio de Adão e Eva, mas sim lá no céu, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso do paraíso. E esses anjos estão aqui entre nós espalhando o mal. Então, como posso compreender, padre? Foi Deus quem errou? Por que com todo o seu poder permitiu que antes do homem o pecado, a traição estivesse entre os seus anjos? Que poder é esse do demônio? Que até a Bíblia, Jesus diz que não veio trazer a paz, mas sim a espada. Por favor, padre, eu preciso de uma orientação. Sérgio, muito inteligente a sua questão. Realmente, quando você pensa que Lúcifer é o anjo da luz, né, que se rebela contra Deus porque ele queria ser como Deus, isso antecede realmente a experiência, porque a gente não pode contextualizar no tempo, né, mas de maneira a compreender pela Sagrada Escritura, você tem então um Adão e Eva, digamos assim, depois dessa experiência do anjo decaído, né, porque se lá está a serpente que materializa essa presença do mal do mundo, inclusive, tadinha, é uma injustiça, né? Eu fico pensando que para as cobras, né? Que é uma criatura que tem o seu papel no mundo, às vezes a gente mata uma cobra tão justificado, né? Essa cobra pode me fazer mal. Sim, gente, tá aí. O mito presente, né? Essa narração, vou falar mito, não se pode confundir você, né? Essa narração que está em Gênesis, colocando a serpente como aquela que representa o mal e seduzindo Adão e Eva, é como se houvesse realmente uma ação que antecedesse esse pecado. O mal já estava presente no mundo. E ali, meu filho, a gente não pode ficar perdendo muito tempo em querer compreender a origem do mal. Porque é como você querer enxugar o gelo. Aí não chega a nenhum resultado. Você vai enxugando, ele vai brotando água, O importante é a gente conviver com essa compreensão de que o mal está presente no mundo. E que o pecado, essa experiência que nós identificamos em Adão e Eva, como algo que vai gerar para nós, é um erro que gera consequência, é um erro que gera uma herança, isso é,
eu estou marcado pelo pecado porque eu sou um filho de Adão. Tudo isso é resolvido no momento em que o Cristo assume este pecado e o redime, através do mistério da encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. Então, nós começamos a resolver o conflito assim. Eu trago dentro de mim as marcas de Adão, porque eu sou humano, eu sou frágil, eu tenho que estabelecer uma convivência com esse meu limite, como eu dizia, eu preciso fazer esse enfrentamento diário, preciso olhar para mim, para as minhas misérias e sem nenhuma hipocrisia lidar com elas. Eu não posso guardar isso na gaveta e fingir que não existe, não. Eu sou ciumento, eu sou desonesto, eu sou mentiroso, eu sou infiel. Estou dizendo, né? Todos nós temos esse monte de pecado. Estou dizendo que eu sou tudo isso aqui não, né? Estou só dando o exemplo, que eu faço um esforço diário para não ser, mas eu trago tudo isso dentro de mim. É só você permitir dar corda aos seus desequilíbrios e você vai ver onde você vai. É impressionante como, se a gente não cuida do que é precário em nós, como isso se multiplica e cresce. Então, eu estou com todas as marcas de Adão em mim, você está com toda essa tendência ao mal, tendência ao maligno, que você pode compreender a partir da Sagrada Escritura, você pode compreender de outra forma. O importante é que você não negue que o mal existe. Agora, eu também não posso me esquecer que eu estou sob o fluxo da graça, no influxo da graça. Eu estou neste movimento de purificação. Cada vez que o Cristo vence os poderes de Adão em mim, o meu cristianismo se aflora como um testemunho muito positivo para o mundo. Então eu tenho como uma possibilidade lidar através dos meus enfrentamentos com as minhas questões adâmicas e transformar tudo isso que é miserável em mim em realidades bonitas que me fazem semelhantes ao Cristo. Então o caso não está perdido, né? Nós estamos sempre com a possibilidade de sermos beneficiados pela ação graciosa de Cristo em mim, em você, que nos salva diariamente de tudo aquilo que nos faz perder. Perder a vida, perder a beleza das coisas. Deus nos salva diariamente através de Cristo. Sua missão específica é essa. Sempre que nós enfrentamos aquilo que está nos jogando para baixo, e que com coragem a gente vai falar, é verdade, eu não preciso retornar às cebolas do Egito. Deus está me preparando algo muito melhor. Então, enfrente a vida como ela merece ser enfrentada. Enfrente os seus desconfortos. Enfrente as pessoas que lhe fazem cada vez mais regressar ao território da escravidão. Não tenha medo de tudo isso. Enfrente, porque deste enfrentamento pode ter certeza que você vai ser beneficiado. Deste enfrentamento nascerá muita ressurreição. Que Deus lhe abençoe sempre mais. Que Ele derrame sobre o nosso coração essa coragem, para que a gente possa enfrentar tudo aquilo que em nós é pecaminoso, é precário. Boa noite, Padre Fábio. Vejo muitas pessoas comentarem sobre inveja, olho gordo, enfim. Tudo isso que parte das pessoas que não têm uma vivência ou experiência sobre quem vive bem. Minha família passou por um episódio de doença e infelizmente perdi minha mãe. Após passar por tudo isso, ouvi muitas pessoas afirmarem que este é um resultado da inveja, por sermos uma família unida, amorosa e feliz, e a nossa felicidade incomodava todo mundo. Não acredito que isso deva ser motivo, pois creio em Deus acima de tudo, mas gostaria de saber se realmente a inveja tem essa força toda que as pessoas dizem. A inveja, qual é o poder que uma inveja pode ter sobre nós? Quando a gente abre os nossos ouvidos para escutar o que os invejosos têm a dizerem, não é? Nós não podemos acreditar que porque o outro tem inveja de mim, as coisas vão começar a dar errado na minha vida. Pelo amor de Deus, isso é acreditar em crendices, né? Em superstições,
em realidades que definitivamente não fazem parte do nosso contexto. Eu, particularmente, gente, tenho um respeito muito grande a quem acredita, mas isso não faz parte das minhas crenças. Eu não tenho superstição de nada, não tenho medo, não tenho mesmo. Outro dia uma menina veio dizer para mim: ah, padre, fizeram uma macumba para mim. Eu falei: minha filha, chuta logo essa macumba e vai viver a sua vida, não é? Pare de ficar dando atenção a essas coisas. Quem tem Deus no coração não pode admitir que essas coisas ruins venham pesar sobre nós, minha gente. O problema da inveja é o invejoso. Agora, se você começa a dar ouvido aos invejosos, se você começa a viver a partir do que os invejosos estão dizendo, a partir das maldades que eles estão criando, você então vai verdadeiramente permitir que a inveja do outro tenha força sobre você. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Quanto mais a gente vai ficando público, maior, né, são as pessoas que vão serem bondosas com você, mas vão ser também maldosas. E eu descobri que nós precisamos tomar uma vacina que nos imunize para essas maldades do mundo. Da mesma maneira como uma mãe vai imunizar o filho para ele não pegar hepatite, para ele não pegar gripe, para ele não pegar essas doenças todas, meningite, nós precisamos tomar uma vacina todo ano que nos imunize das maldades do mundo. Como? Revestir-nos de Deus, revestir-nos da palavra do Senhor, da força que vem do céu, e começar a só permitir que as coisas boas permaneçam entre nós. Errar, nós vamos errar. Crítica positiva, ela sempre será bem-vinda na nossa vida, mas nós não podemos permitir que a inveja venha destruir a nossa vida. Então a gente precisa aliviar o nosso coração de tudo isso. Meu filho, acreditar que a sua mãe morreu porque alguém tinha inveja da família de vocês, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não podemos admitir uma crença assim. Acreditar que o que o outro me deseja mal possa verdadeiramente fazer um mal acontecer na minha vida, só tem sentido se eu permito que o mal dele entre na minha história, entre na minha vida. Eu sei que não é fácil administrar a inveja dos outros, sobretudo quando essas pessoas inventam histórias, quando elas começam a te prejudicar. Aliás, eu estava refletindo muito sobre isso no final do ano. A internet é um instrumento muito perigoso nos dias de hoje, porque se você solta uma fofoca lá na internet, até que você corrige aquilo, até que a pessoa que sofreu aquela afronta consegue provar que não é verdade aquilo que estão dizendo, né? Então veja bem, o que é uma pessoa, o que é a maldade humana, né? A maldade, a inveja, todas as coisas ruins que fazem parte da vida. Você não tem como se livrar disso. Isso vai estar onde existir pessoas humanas, onde existir gente, lá a maldade e a inveja estará presente. Agora, você precisa se vacinar, você precisa estar imune a esses males que o mundo lhe causa. Porque senão você vai ser destruído por tudo isso. O invejoso é aquele que está sempre de olho na vida do outro, né? Ele não tem tempo para viver a própria vida. Ele fica o tempo todo prestando atenção no que o outro está fazendo, no que o outro... Claro, e ele só vai prestar atenção no que o outro está errando. Ele nunca vai poder mandar uma mensagenzinha do celular parabenizando por aquilo que deu certo, mas cada vez que há um erro, ele vai fazer questão de mandar uma mensagenzinha, ele vai fazer questão de ligar, ele vai fazer questão de dar um recado. Por quê? Porque o objetivo do invejoso é destruir aquele que faz de alguma maneira que ele acha que está competindo com ele, fazendo sombra para ele. Pelo amor de Deus, né? Nós não podemos permitir que esses sentimentos cresçam dentro de nós. E a inveja, minha gente, é um sentimento natural, brota naturalmente do coração de todos nós. Aquele que fala que não tem inveja está mentindo, porque num determinado momento esse sentimento terrível toma conta de nós. Agora a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com a inveja que a gente sente. Então tá bom, eu olho para o Christian, ele toca piano muito bem, eu sempre tive vontade de tocar piano, eu sinto aquela invejazinha dele... Mas olha, aí eu começo a prestar atenção naquilo que eu sei fazer e o Christian não sabe. Porque o invejoso só olha para o que o outro faz e que ele não.
O invejoso tem uma dificuldade de perceber-se. Ele tem uma dificuldade de enumerar o que nele é valioso, o que nele é precioso. Para que eu vou ficar querendo o talento do Christian se eu já tenho uma série de talentos que o Christian não tem? É assim que vale a vida. E é nessa participação bonita de cooperação. Eu sempre tive vontade de tocar um instrumento, mas não tive tempo de aprender. Teria até tido facilidade de aprender, mas não aprendi. Mas é bom que eu começo a depender um pouco mais dos meus músicos também. Eu não sei trabalhar com carpintaria. Tudo bem, para isso que tem o carpinteiro. Se você já tem o seu ofício, se você já sabe fazer. Agora, a inveja nasce justamente neste momento. Quando eu começo a prestar atenção no que o outro tem e eu me esqueço do que eu sou capaz. Há tantas pessoas que são brilhantes, né? A vida inteira e que depois no final de tudo começam a jogar tudo fora. Os pés pelas mãos, né? É por isso que é interessante. Outro dia eu estava ouvindo É igual jogador de futebol, né? Jogador de futebol tem que sair de cena no auge. Concorda comigo? Porque senão ele vai virar... Ele é maravilhoso jogador, depois ele vai ficando cambeta, né? Vai ficando ruim, e ele começa a fazer um monte de coisa errada no campo, e ele vai ser lembrado pelas coisas erradas que ele fez no campo. Infelizmente é assim. Então, tão bonito como é chegar e fazer a coisa acontecer, também é saber sair de cena. Então agora eu já contribuí muito, vou começar a retirar o time de campo. Está na hora de me recolher. Vou deixar que os outros que estão mais jovens, que estão fazendo, que façam. A palavra daquele que soube sair de cena, ela sempre vai ter autoridade, desde que ela não seja mergulhada num contexto de inveja e de realidades ruins. Que às vezes ficam diabólicas, né? A inveja é capaz de fazer o outro ficar diabólico. Ele não sabe fazer outra coisa senão falar mal dos outros. Ele não sabe fazer outra coisa senão colocar defeito nos outros. E aí se expõe, né? Porque todo mundo sabe. Está falando mal por quê? Porque tem inveja. Então isso é muito perigoso. Mas meu filho, nunca podemos acreditar que essa inveja seja capaz de provocar esses desastres, essas desgraças todas. Senão nós vamos estar acreditando em superstição. O que a gente tem que neutralizar da inveja, primeiro momento, é ela dentro de nós, quando ela nasce naturalmente dentro do nosso coração, e a gente fica querendo o que é do outro, e neutralizar também o poder do invejoso sobre nós. O invejoso vai jogar as suas farpas, então você dê um jeito de criar uma imunidade, proteja-se dessas lanças que o invejoso está lançando em você. Na vida, o mais interessante é a gente atingir o equilíbrio. A gente nunca ficar nos extremos. Os extremos, com todo respeito, eles podem representar burrice. Os extremos podem representar limite de inteligência, de reflexão. Mas quando nós misturamos o sobrenatural da vida com aquilo que é o absolutamente natural, então nós começamos a tocar numa realidade humana. Quem sabe, você sabe muito bem, você experimenta essa realidade o tempo todo e sabe que nem tudo pode ser explicado a partir dela. Então nós estamos no equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, que é justamente o que nos torna pessoas interessantes. Cada vez mais eu me convenço de que as pessoas mais interessantes na vida são aquelas que conseguiram equilibrar o sobrenatural com o natural, que descobriram a beleza de serem humanos e de, sabendo-se humanos, conseguem articular a dimensão divina da vida e começam a eternizar a vida e começam a eternizar os seus dias. Sabe como? Vivendo bem. Porque toda vez que a gente se sabe e se descobre cuidado por alguém, de alguma forma o cuidado que o outro tem por nós desperta um jeito de viver, diferente de viver. Eu, por exemplo, quando eu me recordo que a minha mãe me ama, que eu sou importante para ela e que eu faria muita falta na vida da minha mãe, eu desacelero, eu tiro o pé do meu acelerador
Eu começo a dar um pouco mais de valor na minha vida. Eu começo a escolher um pouco melhor as minhas alimentações, eu começo a escolher um pouco melhor a minha saúde, porque toda vez que a gente sabe que a gente é importante na vida de alguém, a gente se cuida por causa daquele alguém que a gente sabe que é importante. Talvez seja até uma forma interessante de você qualificar o amor que você tem pelos seus filhos. Se você sabe que a sua vida é importante para os seus filhos, se você sabe que é interessante que os seus filhos tenham um pai por mais tempo, uma mãe por mais tempo, então você se sente na obrigação de cuidar da sua saúde, pelo amor que você tem a eles. Aí você muda os seus hábitos, você muda o seu jeito de viver, você para de se expor ao perigo dos vícios, você para de se expor ao perigo da vida. Você vai começar a viver com um pouquinho mais de cuidado, você vai olhar com um pouquinho mais de atenção antes de atravessar a rua, você vai andar com um pouquinho menos de velocidade nas estradas, você vai fazer menos ultrapassagens perigosas, porque você sabe que tem filhos esperando por você. E você sabe que é importante que os seus filhos te vejam chegar em casa. É assim que o amor muda a nossa vida, não é de outro jeito. Não é lendo um livro que a gente aprende a ser pai. Não é lendo o livro que a gente aprende a ser mãe, a ser irmão. Não é lendo o livro que a gente aprende a amar. Não, mas é descobrindo dentro de nós a experiência do cuidado. Alguém cuida de nós. Alguém cuida ainda que seja em pensar em nós, ainda que seja em lembrar-se de nós. Alguém está nutrindo o que a gente é no coração lá dentro. E por isso eu me sinto motivado a viver diferente. Eu me sinto motivado a viver com qualidade. Se há um pecado no mundo hoje, é a falta de qualidade de vida. A gente vive muito mal, a gente se cuida muito mal, a gente se expõe muito aos riscos dessa vida, justamente porque a gente se esquece que a gente é precioso para muita gente. Quando a gente tem diante dos nossos olhos o valor que nós temos para as pessoas, a gente se cuida um pouco mais. E essa é a experiência bonita que essa música nos sugere. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas você precisa responder do mesmo jeito que eu. A este cuidado que Deus tem por nós, nós respondemos com o cuidado que nós teremos com a nossa vida. Comece a se perguntar: qual é a qualidade da sua vida? Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem vivido? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem atravessado as ruas dessa vida? Como é que você tem viajado? Como é que você tem andado? Como é que você tem trabalhado? Como é que você tem se alimentado? Tudo isso Deus passa. Em todas essas perguntas Deus mora, porque no natural nós descobrimos a força do sobrenatural. Nas pequenas coisas, nessas miudezas do nosso dia a dia, nós descobrimos as interpelações de Deus. Está vendo? Como o seu quarto não precisa se iluminar e um anjo chegar aí dentro e conversar com você para você sentir-se tocado por Deus. Deus nos toca a partir de perguntas muito simples, porque Deus é muito simples. Deus é cotidiano, Deus é concreto. Deus tem cheiro de mãe, Deus tem cheiro de pai, Deus tem cheiro de irmão, de amigo. Deus é vivo e Ele o tempo todo acontece na nossa vida através de pessoas que nós amamos. Quando nós nos sentimos motivados a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de conversar, de amar, de agir, porque a gente sabe que existem pessoas que merecem o melhor de nós. Pode ser que até o dia de hoje você tenha vivido dando só um pouquinho do que você é. Não se economize não, porque nessa economia você perde. Você economiza, mas você perde muito mais do que ganha. Agora, quando a gente melhora o nosso jeito de ser e oferece ao outro um ser com mais qualidade, mais qualificado, você pode ter certeza que o primeiro a ser beneficiado com tudo isso é você mesmo. O cuidado é uma das realidades mais humanas que nós podemos experimentar, mesmo porque nós nascemos na experiência do cuidado. Nós nascemos e dependemos o tempo todo de cuidado daqueles que nos amam. Ser cuidado é também uma forma de crescer, porque somente por causa do cuidado é que a gente supera os problemas da vida, as adversidades, e a gente vai rompendo como pessoa. De maneira que na experiência do cuidado, a maturidade está sendo gestada. E é bonito a gente pensar isso, que na experiência do cuidado de Deus,
Nós não somos infantilizados porque Ele cuida de nós, mas ao contrário, porque Ele cuida de nós, nós somos estimulados para o crescimento. Infantilidade é tempo que precisa passar. A infância é um tempo que precisa passar na nossa vida. Você sabe que Deus cuida de você, mas você olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Significa que há uma responsabilidade naquele que sabe se cuidado, naquele que sabe que existe uma providência cuidando, mas que também existe uma realidade humana que precisa ser observada. Aí está a beleza da religião, minha gente. Em saber que existe o dom sobrenatural, mas que também existe o dom natural. E que a verdadeira religião é aquela que consegue estabelecer os laços do sobrenatural com aquilo que na vida é natural. Se religiões que sobrevivem somente do sobrenatural correm o risco de serem desumanas. E talvez você já tenha visto muitos modelos de religião no mundo que se transformaram em causas de guerras. Na verdade, as guerras santas nascem do excesso de sobrenaturalismo, quando a gente esquece a realidade humana. Por outro lado, se a gente vive apenas uma religião natural, a gente se desvincula do sagrado e a gente se transforma em pessoas que articulam o tempo todo as decisões e que dificilmente pode contemplar alguma coisa de sobrenatural porque prendeu-se demais ao que é meramente humano. Toda vez que a vida nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o passado, a gente não pode perdê-la. Porque nem sempre nós vamos ter a oportunidade de nos reconciliar com os nossos erros ou com os erros dos outros, né? Mesmo porque a nossa felicidade depende disso. Mais que felicidade, eu gosto da palavra realização. Uma pessoa, para ser realizada, ela precisa acomodar dentro do coração dela tudo o que fez parte da história dela. Tudo. Ressentimentos, mágoas, abandonos, traições, infidelidades, alegrias, sucessos, lembranças boas. É por isso que eu insisto na necessidade de nós vivermos este processo de purificação a cada dia. Porque quando nós deixamos tudo acumulado, dá muito trabalho. É como ficar uma semana sem alimento e depois comer tudo de uma vez. O organismo não aguenta. A mesma necessidade que o organismo tem de digerir o alimento, nós também temos de digerir as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa vida afetiva. Volto a dizer, a nossa reconciliação com a vida precisa ser constante. Quando eu não acomodo dentro do meu coração uma pessoa, quando eu não coloco no lugar certo aquela pessoa que significou sofrimento na minha vida, mais cedo ou mais tarde a lembrança dessa pessoa vai retirar a minha paz. Ainda mais quando nós tratamos de um pai com a consciência infeliz. É lamentável quando você encontra pela vida alguém que chegou à conclusão de que não amou o que poderia ter amado, que não perdoou o que poderia ter perdoado. E é por isso que essa reciclagem, né? Eu gosto de usar sempre a linguagem da reciclagem, porque há muita sabedoria na reciclagem. Eu pego uma peça estragada e transformo num objeto novo. A essência continua ali, é velho. Agora, o que eu faço daquilo que é velho, a nova roupagem que eu dou para aquilo que é velho, nisso consiste a beleza, a arte. A mesma coisa nós precisamos fazer na nossa vida. Nós também temos os nossos desencaixes. O tempo todo, a vida me oferece peças que se encaixam, mas ela me oferece também peças que não se encaixam. E aí, às vezes, nós precisamos tirar um tempo precioso da nossa vida, olhando para aquelas peças, refletindo sobre elas, para a gente poder descobrir como é que eu posso guardar isso agora dentro de mim. Porque senão, se a gente não faz esse exercício todos os dias, daqui a pouco a gente se transformou
num estado confuso, num ambiente de muito lixo, de muita desordem, em que nós não nos encontramos. É lamentável quando a gente chega à conclusão de que nós não estamos nos encontrando na própria história. Por quê? Porque faltou esse cuidado, faltou esse empenho diário. Né? É um empenho de todo dia. Hoje eu preciso dar conta daquilo que me aconteceu. Existem coisas boas, existem coisas ruins, e agora? O que eu faço com tudo isso? Minha gente, guardar mágoas, guardar ressentimentos, é a mesma coisa que você jogar uma coisa suja pela sua casa limpa. Fica insuportável. Toda hora que você passa pela sala limpa, com aquela mancha daquilo que você jogou sujo, você vai ficar incomodado. Os afetos, a vida afetiva é a mesma coisa. Se você não coloca no lugar certo, se você não faz a sua reciclagem, aquilo vai ficar um incômodo na sua história. Igual aqui, tem uma senhora aqui dizendo para mim: padre, descobri que meu marido me traiu. O que eu faço? Perdoo? Existe a possibilidade de ter um filho dessa traição? O que eu vou fazer com essa história agora? Está aqui. O desafio dessa senhora. A vida não foi do jeito que ela queria. A vida não foi do jeito que ele prometeu que seria. Fidelidade, amor, parceria. O que ela vai fazer? Ela vai se matar? Não. Ela agora tem diante dela uma situação, uma peça difícil de ser encaixada. Veja bem, quando você olha para a história, para as pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que isso não é um privilégio seu. Não é só você que tem dificuldades. Não é só você que tem problema. A história da Patrícia é a história de muitas pessoas que estão me assistindo agora. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida, você também precisou perdoar alguém que era muito importante para você. Em algum momento da sua vida afetiva, você também viveu esse desajuste, esse desarranjo, né? Essa desarmonia. E aí? O que você faz com todas aquelas pessoas que te machucaram, com todas aquelas pessoas que te ofenderam, com todas aquelas pessoas que causaram rancores terríveis dentro do seu coração, que deixaram marcas pavorosas dentro de você? Chegou no lugar certo, perdoa. Por isso que perdoar é importante. O perdão é terapêutico por causa disso. Quando eu perdoo, eu estou liberando o meu coração do peso que aquela pessoa me trouxe. Eu não quero guardar o rancor, eu não quero guardar aquela marca. Da mesma forma como a senhora agora vai ter que olhar nos olhos do seu marido, de encontrar nele hoje um traidor, de saber que hoje a traição é concreta na sua vida, mas que ele não lhe traiu a vida inteira. Que existem coisas boas nesse homem. E que quem sabe agora seja o momento de você afirmar o seu amor por ele. Porque a gente só perdoa quem a gente ama. O casamento, a reconciliação, é possível sim, desde que haja amor para recomeçar. Se há amor, minha gente, nós vamos ser capazes de recomeçar qualquer história que seja, por mais terrível que tenha sido o fato. Quando a gente ama, quando a gente olha para o outro, e o amor está nos interligando, e o amor está sendo o motivo, a gente recomeça assim. Traiu, eu sei, é duro viver a traição. Mas existem muitas pessoas que reconstroem o relacionamento ainda mais sólido depois da fragilidade. Tudo vai depender da maneira como as pessoas encaram este momento. Tudo vai depender da forma como as pessoas olharão para este fato novo. Tudo vai depender da maneira como nós respondemos a essa batida que a vida deu na porta. Você tem os seus perrengues, eu tenho os meus. Hoje você também deve ter aí um monte de coisa sem encaixe dentro do coração. É aquela notícia ruim que você recebeu,
É aquela palavra que chegou no seu ouvido, que te deixou apreensivo. São muitas coisas que entram dentro da nossa cabeça todos os dias, entram dentro do nosso coração, que nos desestruturam. São encontros que a gente realiza. Às vezes nós encontramos pessoas pela vida que fazem um mal terrível para nós. Às vezes são experiências que duram anos e anos e que só depois de terminada é que você vai ver o estrago que aquilo causou dentro de você. Pode ser uma notícia de morte, a notícia de uma doença de uma pessoa que você ama, ou quem sabe a própria notícia da sua doença. Hoje você tem peça sem encaixe. Eu tenho. Todo mundo tem. Não é privilégio meu, não é privilégio seu. Agora, tudo vai depender. O resultado final vai depender da maneira como nós encaixamos essa desarmonia dentro de nós. O que Jesus ofereceu a Zaqueu naquele dia não foi nada de extraordinário. O que o Senhor ofereceu àquele homem naquela tarde foi apenas um coração amigo. Olhou para Zaqueu e acreditou no futuro que ainda existia no coração daquele homem. Olhou para Zaqueu e enxergou um futuro que nem mesmo Zaqueu sabia que existia dentro dele. Ah, minha gente, é tão fácil a gente se prender naquilo que nós enxergamos do outro. É tão fácil a gente ter uma visão preconceituosa. É tão mais simples a gente olhar o outro na sua exterioridade e não chegar ao coração. É um risco que todos nós corremos, olhar e sermos olhados assim. O que Jesus enxergou em Zaqueu é aquilo que nem mesmo Zaqueu sabia que possuía. Essa é a melhor maneira de ser amado, quando o outro é capaz de nos fazer enxergar aquilo que sozinhos nós não sabemos ver. E essa é a religiosidade que transforma o coração de uma pessoa, quando ela consegue entender que Deus é esse amigo que está ao lado, lhe fazendo enxergar aquilo que sozinho você não pode ver. Pode ser que você já tenha se cansado de você. Pode ser que você já ache que você não tem mais jeito, que já é um projeto que foi esgotado. Muitas pessoas lhe veem assim. É possível que muita gente já tenha lhe olhado de forma preconceituosa e desesperançosa. Mas não permita que esse seja o olhar sobre você. Não permita que esse seja o jeito como você se olha. O pior inimigo que nós podemos ter não é aquele que está de fora, mas é aquele que nós permitimos se alojar dentro de nós. Não desanime de você. Você ainda não chegou à sua melhor versão. Viu? Ainda há muito que caminhar, ainda há muito que lutar. Ah, mas eu já errei demais, Padre. Todos nós. E se você olhar para os discípulos que Jesus escolheu, era todo mundo de vida torta. Não tinha nenhum ali que tinha uma vida certinha. E Jesus fez dele grandes homens e grandes mulheres. Ah, se aconteceu com eles, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Mão para cima comigo. Diga assim: eu sei que Deus ainda não desistiu de mim. Eu posso até oferecer a Ele motivos para desistir, porque erro muito e nem sempre quero consertar os meus erros. Eu sei que muita gente já desistiu de mim, e eu também já desisti muitas vezes. Nessa oportunidade que tenho de estar aqui, eu quero lhe dizer, Senhor, que eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja.
Mas eu quero ser muito mais. Eu quero ser muito, muito mais do que já sou. Eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Faz esse milagre em mim. Lavra minha alma. Arranca as minhas mágoas. Arranque os meus fracassos de mim. Não permita que eles prevaleçam, Senhor. Porque hoje eu quero que seja o primeiro dia da minha vida. Feliz aniversário para você. Feliz vida nova para você. Canta comigo. Entra na minha casa. Me ensina a ter santidade, porque o Senhor é o meu bem maior. Sabe qual é a maior proteção que você pode ter na vida? É o amor de quem te ama. É isso que lhe protege. É o amor do outro que nos ajuda a ter imunidade espiritual, afetiva, para que a vida não nos destrua. Quando a gente é bem amado, quando você reserva bem o seu amor aí dentro, esse que você tem por você, você não se entrega muito fácil àquele que ele quer destruir. Quem se ama fica menos ofensivo, sabe? Quando a gente se ama, você pensa 2, 3, 4 vezes antes de se sentir ofendido por alguma coisa, porque você sabe que quando você guarda a ofensa, quem sofre é você, não é quem ofendeu. Então Deus nos protege assim, colocando-nos amor próprio. É a maneira mais bonita que a gente tem de se proteger, a gente viver o amor de Deus na nossa vida, é você se amando. É quando você para de se desprezar, quando você começa a se valorizar um pouco mais, quando você pede respeito àqueles que lhe desrespeitam. Quando você anda sob a guarda do Senhor. Ele é o seu guia. Ele é a sua proteção. Ele é a sua proteção. Diga comigo, o Senhor é a minha proteção. O teu amor me basta. O teu amor me alcança. Em teus braços sou criança. O teu prazer é me guardar. E sob a tua graça, eu ponho a minha vida, quando eu não tenho saída, o teu amor me faz voltar. Posso te fazer uma perguntinha? Se você for pensar, ao longo da sua vida, qual foi a voz humana que mais representou a voz de Deus para você? Você já escutou muita gente que ele fez andar pelo caminho certo, não já? Tenho certeza que você já ouviu muitas pessoas. Pode ser que tenha sido a graça de ser alguém de dentro da sua casa, mas pode ser que não. Deus fala de maneira surpreendente com a gente. Pode ter certeza, o seu melhor amigo, a pessoa que mais marcou a sua história, foi aquele que conseguiu fazer você chegar ao seu melhor. Muito obrigado. Se você teve alguém assim na sua vida, você experimentou o verdadeiro significado de amar e ser amado. Porque amar é a gente levar ao outro ao melhor lugar dele. É a gente conduzir ao outro. É a gente conduzir o outro ao seu paraíso, aquilo que ele tem de mais sagrado. Às vezes você pode até achar difícil. Como é que eu sei que o outro me ama, padre? É simples. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe oferece. É só você prestar atenção naquilo que ele lhe convida. Para que ele lhe convida? Onde ele faz questão de lhe levar? As pessoas que nos amam de verdade, elas são aquelas que nos levam ao melhor que nós temos em nós mesmos. E você, para chegar ao seu melhor, você precisa passar pelo caminho dos seus defeitos, viu?
se preocupe não. Não desanime quando você precisar passar pelos seus defeitos. Se você for honesto, você passa pelos caminhos dos defeitos e chega ao coração das suas virtudes. Tem alguém aqui hoje que já representou isso para você? Representa, é? Ela representa essa voz de Deus na sua vida? Tem algum amigo que você sabe que já representou isso para você? É tão bom, né? Quando você olha e fala, olha, você não faz ideia de como eu já cresci pelo fato de ter você perto de mim. Porque você me desafia a ser melhor. Você não me permite ficar acomodado com a versão que eu já achei de mim. Isso é muito bom, minha gente. O cristianismo, ele é verdadeiro à medida em que ele nos motiva a fazer o outro a chegar ao melhor de si mesmo. Amar e ser amado é isso. Às vezes a gente pode ficar equivocado pensando que as riquezas que nos enriquecem são as riquezas materiais. Não. Não é nenhum problema você trabalhar para ter as riquezas materiais. Mas só não se esqueça de uma coisa. Ao final da vida você vai se sentir mais rico. É quando você olhar para o lado e você perceber que você está rodeado de pessoas que quiseram o seu bem. Que lhe convidaram a chegar àquilo que você tinha de melhor. São aqueles que lhe retiraram da cama, que lhe acordaram cedo e falam, vai cuidar da vida, vai dar um jeito, menino, não é? Benditas são as mães que não desistem de nós, benditos são os pais que nos colocam para frente para que a gente possa ir buscar a nossa melhor parte. Por isso, aprenda a distinguir os seus colegas dos amigos. Os colegas nem sempre vão lhe levar ao lugar da sua construção. Os amigos só lhe levarão ao lugar da sua edificação. Não espere perder as pessoas para saber o valor que elas possuem. O amor é agora. Se tiver de pedir perdão, peça, porque a gente briga dentro de casa mesmo. Não deixe para amanhã, é agora. Abraça, manda uma mensagenzinha, às vezes uma mensagenzinha agora, neste momento. Me perdoa. E você vai provocar um sorriso no outro lado do Parque do Povo. E você vai provocar um sorriso no outro lado da cidade. E você vai provocar um sorriso no outro lado da Paraíba, no outro lado do Brasil. Perdoe. Peça perdão. Porque o amor é agora. Você foi até o final. Isso é mais do que assistir a um vídeo. É um ato de atenção num tempo em que quase ninguém escuta até o fim. Mostre nos comentários de onde você está nos acompanhando e, se quiser, espalhe esse conteúdo para alguém que valorize isso tanto quanto você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.